Estimados irmãos e irmãs, Jesus nos abençoe. Analisar a questão da mediunidade implica numa percepção do que é médium e mediunidade. Nós consideramos médium aquelas pessoas que têm a possibilidade de contactar com os espíritos, podem ver, psicografar, incorporar os espíritos. Essa é a ideia corrente e a expressão que Allan Kardec utiliza no Livro dos Médiuns para considerar essa faculdade inerente ao ser humano. Mas Allan Kardec, quando vai definir médium, ele faz uma observação que nós muitas vezes não a auscultamos ou analisamos com o devido cuidado. Ele diz que todas as pessoas são dotadas de mediunidade. Na sua pesquisa, porque Kardec foi um pesquisador, Kardec não intentou criar uma religião ou uma doutrina, ele percebeu o fenômeno, a existência de um mundo espiritual, a possibilidade de relação com esse mundo, a interferência do mundo espiritual no mundo material, e estabeleceu uma organização ou codificação desse conhecimento. Então, ele mesmo diz no Livro dos Médiuns que a palavra médium estaria se referindo àquelas pessoas que tivessem a possibilidade de uma produção de fenômeno perceptível, fenômenos físicos, materialização, ou, por exemplo, ou então fenômenos intelectuais como aqueles que nós citamos. Então a gente vai estudando mediunidade, considerando médiuns estas pessoas que nos referimos. Mas e a colocação de Allan Kardec de que todos nós somos médiuns? Isso foi apenas uma observação? Ou teria consequências mais profundas? Aí é que precisamos observar. Porque a grande parte, a maioria da população, é dotada de uma mediunidade que Kardec disse encontrada em todas as pessoas e que muitas vezes passa desapercebida. A menor parte da população é aquela, digamos, de médiuns que nós destacaríamos da população com possibilidade de produção de fenômeno. Mas e aí? Como é que fica a questão colocada por Kardec? Como é que eu vou perceber realmente se sou ou se não sou médium? Ou a colocação de Kardec foi apenas filosófica? Não foi. Kardec realmente observou que todas as pessoas são dotadas de mediunidade. Acontece é que nós não somos habituados ou não temos educação, formação suficiente para perceber em nós mediunidade, independente da religião. Chegamos a um restaurante, eu e minha esposa, encontramos um casal que nos acenou, convidou-nos à mesa deles e disse: Jacobson, há muito nós queríamos encontrá-los. E contou um fato muito interessante. Ele disse que ele e a esposa tinham um filho recém-nascido, mudaram para um apartamento novo que haviam comprado. Organizaram um apartamento e, de repente, poucos dias depois que se mudaram, começou a acontecer algo muito interessante. A esposa
e o marido dizendo, começou a perceber uma presença de um espírito. Eles não são espíritas, eles não acreditam em espírito. Então eles acharam aquilo muito interessante, porque ela via aquela entidade. Estavam colocando o fato para uma explicação. Eles queriam entender o que tinha acontecido. Ela viu um espírito sempre atrás da porta. Era uma entidade alta, com capuz negro e um chapéu que lhe cobria o rosto também preto. Era uma figura horrenda e ficava sempre no quarto da criança. Quanto mais ela rezava, isso ela contando, mais ela via o espírito, ao invés dele desaparecer. E aquilo foi transtornando-a, foi deixando ansiosa. E ela falava para o marido. E como todo bom marido, ele não acreditava nela. Isso é coisa da sua cabeça. Isso não existe. E ela insistindo, até que de tanto falar, foi deixando, né, de reclamar, até porque não acreditava. Mas ela sempre via caminhando pelo corredor. Quando distraía, observava, ele estava lá. Ela pediu para mudar de apartamento. Mas como nós vamos mudar? Não tem um ano que nós estamos aqui, acabamos de montar, não é simples. E o tempo foi passando. Ela orando, fazendo as suas orações, vendo com mais intensidade ou menos. Mas ela começou a observar uma outra coisa. Uma alteração de comportamento do marido. Ele é uma pessoa muito dócil, ele é professor, ele é advogado. E até por causa da sua função, ele é uma pessoa amabilíssima, de um trato muito cortês. E ela confirma isso, inclusive dentro de casa. Eu os conheço há muito tempo, ele realmente é uma pessoa muito agradável, não se irrita, é uma pessoa dócil, tranquila. Mas começou, ela foi dizendo, ficar irritadíssimo. Ele não aceitava, mas ele estava ficando mais agressivo. Qualquer coisa era motivo para discussão, qualquer coisa era motivo para uma briga. E ele foi realmente ficando mais ansioso, mais agitado, sem motivo aparente. E por mais que ela tentasse falar, ele não aceitava. Até que chegaram à conclusão que realmente não tinham mais como ficar no apartamento. Ele mesmo viu que a esposa estava mais agitada, a criança chorando muito, ele também muito nervoso, chegava em casa, mudava, na rua estava bem, chegava em casa, não ficava tranquilo. Mudaram. Depois que eles mudaram, na casa nova, no apartamento novo, tudo desapareceu. Ela não viu mais o espírito, e ele aos poucos foi voltando, como rapidamente voltou ao estado de naturalidade, como é. Aí deu uma interrogação imensa na cabeça deles. O que aconteceu? E a gente então começou a analisar a situação. Ao que parece, a entidade estava ligada ao apartamento, embora novo. Não se sabe porque geralmente entidades ficam ligadas a locais muito antigos, de muito sofrimento, de muita dor. Eles ficam muito vinculados àquele ambiente local em que foram proprietários, a disputa de herança, coisas nesse sentido. Aquelas pessoas que não são desprendidas da matéria costumam ficar vinculadas a esses locais. É muito comum. Mas e o que tinha acontecido no caso deles? Ficou um tanto quanto difícil saber por que a entidade não os acompanhou. Porque ela não viu mais o espírito. E ele voltou ao estado de antes. Mas analisando também a situação dos dois, por que ela viu o espírito e ele não via, mas sentia a influência? É aí que nós percebemos a questão da mediunidade ostensiva e da mediunidade da qual se sofre a influência e não se percebe. Ela era médium, ostensiva, não tinha, obviamente, progredido na tarefa mediúnica, até por uma questão de ofício religioso. Mas quanto mais ela orava, por não saber como orar, ela estabelecia uma sintonia, ao invés de desintonizar, porque
Porque a gente tem que saber até como orar. Para desligar, você não pode focar o pensamento, ela focava. Então ela começava a ver com melhores contornos aquela entidade. E ele também é dotado de mediunidade, mas não com a percepção dela. No entanto, em função da sua possibilidade mediúnica, ele sofria inconscientemente a influência da entidade. A situação dele é que se refere à maioria da população, ou toda a população, incluindo aí, inclusive, os que têm mediunidade ostensiva. Porque nós somos seres espirituais. Nós somos seres mediúnicos. Por quê? Porque nós não somos matéria. Nós somos alma, que estamos ocupando um corpo. O corpo não sente. Ele transmite a sensação através do cérebro, dos neurônios, do encéfalo, para a alma. Essa é que realmente sente, vê. O corpo é utilizado para a manifestação da alma na terra. Mas nós estamos mergulhados no mundo espiritual. Muita gente acha que o mundo espiritual ainda é acima, como um céu, ou abaixo, como a região inferior. Mas não é assim que os Espíritos nos mostram. Nós estamos mergulhados no mundo espiritual como num grande oceano. E nessa circunstância nós estamos estabelecendo um contato contínuo com o mundo espiritual. Querendo ou não, conscientemente ou não. E se temos a consciência, como o caso da nossa amiga a que nos referimos, é mais fácil lidarmos, porque ela, angustiada, sofrendo, mas orava, foi buscando uma solução, influenciando, até que encontrou um jeito de mudar de apartamento. Mas ele estava numa situação pior, porque ele poderia caminhar por uma continuidade de vida muito complicada, porque ele não percebia, mas não deixava de sofrer influência. E é aí que está o risco da inconsciência da mediunidade, que é o que acomete grande parte das pessoas. Então nós estamos mergulhados no mundo espiritual, num convívio permanente. O mundo espiritual é aqui. Se você tiver dúvida, você desencarna agora, você vai ver onde você está. Não faça isso, por favor. Obviamente é didático. Mas queremos dizer que se você se afastar do seu corpo, você estará no mundo espiritual. É aqui. Então esse mundo espiritual se liga à nossa mente, porque a nossa mente não está presa ao corpo, não está dentro do cérebro exclusivamente. Nós contactamos. E como é que a gente percebe isso? É muito comum. Quantas vezes a gente não entra num ambiente e não sente um bem-estar ou um mal-estar? Um ambiente de oração você sente bem, uma casa religiosa. Você vai num ambiente em que há violência, você sente o mal-estar. Você conversa com uma pessoa equilibrada e você sente bem. Você às vezes se aproxima de alguém desajustado, você sente o mal. O que é isso? Percepção mediúnica. Ernesto Bozano chama de percepção psicométrica, que é inerente a todas as pessoas também. Todo mundo tem percepção de ambiente, são os fluidos do local. Determinados assuntos nos afetam, outros não nos afetam. Afetam pessoas com maior sensibilidade ou menos. Então, nós estamos convivendo com o mundo espiritual sem noção. Quantas vezes você vai pegar o telefone? Eu sou da época do telefone que a gente pegava assim, agora não é assim, é assim, né? Mas às vezes você vai pegar o telefone e você sabe quem está lá tocando. E curiosamente o celular facilita muito mais essa percepção do que o fio. Você sabe quem é. Uma pessoa bate na porta, estava pensando em você, estava mesmo. Você imagina, eu vou encontrar fulano de tal, e encontra. São manifestações da mediunidade latente que todos temos. Só que a questão, ela avança. Por quê?
embora a gente não perceba, repito, essa influência é constante, e dependendo do tipo de pensamento que nós cultivamos, nós vamos estabelecendo um grupo de espíritos ou de faixa mental na qual estamos colocados, que podem estabelecer perturbações muito graves. Ivone Pereira fala que muitas pessoas dormem, afastam do corpo, vão para regiões de perturbação conforme o seu grau de interesse, sofrem hipnose e acordam pela manhã, caminham o dia inteiro como se fossem autômatos. Muitos, inclusive, são levados ao crime, ao suicídio, sem perceber, de acordo com o tipo de ambiente que frequenta. André Luiz conta um caso muito interessante, livro Entre a Terra e o Céu. O rapaz acordava toda manhã muito cansado, muito desgastado. À noite, quando ele dormia, questão do sonho, a alma se desprende imediatamente e ele ia para ambientes de baixíssima vibração. Quando ele voltava para o corpo de manhã, ele estava cansado, esgotado. Quando em vez, quando ele sentava à mesa para tomar um café, o anjo de guarda aproximava e transmitia um passe que o revigorava. Quando ele sentava, muitas vezes ele passava o dia naquele estado de enfraquecimento, um desgaste de energia. Então, esse contato, essa relação nossa é muito próxima, ao ponto, como diz a questão 459 do Livro dos Espíritos, que Kardec observou, isso ele achou muito interessante, e pergunta para os Espíritos se eles eram capazes de influenciar nos nossos atos, nos nossos comportamentos. Nós sabemos a resposta quase que de cor, o espírito estudioso. Influencia, como é que é? Muito mais do que nós imaginamos. De ordinário, são eles que vos dirigem, para o bem ou para o mal, de acordo com o nosso foco de interesse. Uma vez nos perguntaram qual seria a prova mais concreta de que todos nós somos médiuns. Então, no relance, nós pensamos assim: se fôssemos um planeta já evoluído, de regeneração, final de regeneração, já início de mundos felizes, não? A gente poderia dizer que a prova mais concreta seria a intuição, clara. Porque a intuição todo mundo tem, só que a gente não percebe também. Por que não se percebe? Porque não se presta atenção. A gente pensa, mas não pensa o que pensa. É a chamada metacognição. O ser humano é o único ser capaz de pensar o ato de pensar, mas nós não pensamos o que pensamos, a gente só pensa. Por isso é que as nossas ações são irrefletidas. Isso tudo eu pensei quando fui dar a resposta. Aí surgiu uma ideia mais simples. Era um grupo iniciante, jovens. Eu falei: olha, o que nos ocorre é que a prova mais concreta de que todos nós somos médiuns são as obsessões, pelo estágio que nós estamos de provas e de expiações. Ninguém está imune às obsessões. Às vezes a gente vai conversar com médiuns e algumas pessoas assim: eu não vejo nada, eu não sinto nada. Alguém aqui se sente assim? Não precisa levantar a mão, não. Eu sou uma porta, como é que fala? Eu sou uma panela, assim, eu não sinto nada. Esses são os mais iludidos. Um monte de dó. Porque são aqueles que são muitas vezes altamente sugestionados e não percebem. Porque se existisse alguém realmente assim, essa pessoa seria imune à obsessão. Podia fazer o que fosse, não ficava obsidiado. Por quê? A obsessão, como uma degeneração da manifestação mediúnica, é um contato de mentes. Então, uma pessoa que fosse incapaz de perceber, sentir o mundo dos espíritos, ela estaria blindada psiquicamente e não sofreria assédio de outras mentes. Mas isso não ocorre. Porque nós não temos controle, em geral, do alcance do nosso pensamento em função da faixa evolutiva que estamos. Até porque a gente pensa. Então, se a gente pensa,
Os nossos pensamentos estão caminhando por esse ambiente aqui, ó, como o sinal de televisão, de rádio, de internet, de celular, está tudo caminhando aqui. A questão é de você estabelecer a sintonia. E a sintonia, ela é muito espontânea. Ela é muito em função de algo que se chama desejo. As pessoas que sentem a mesma coisa, que desejam a mesma coisa, que gostam das mesmas coisas, estabelecem uma sintonia espontânea. E também quando se odeia demais, quando tem raiva. Porque a gente, para ter raiva de uma pessoa, tem que pensar na pessoa. Medo. Uma pessoa que cultiva muito medo, ela tem que pensar na causa do medo. Ela estabelece uma sintonia. E é aí que surgem os encontros mentais e a perturbação. Então, as obsessões, elas estabelecem uma demonstração de que nós estamos continuamente em contato mental. Uma pessoa está do lado de outra e uma fala, a outra, nossa, eu ia dizer isso. Casais que convivem muito tempo, pessoas que trabalham junto. Às vezes, os Espíritos nos dizem que nós captamos muito mais pensamentos de encarnados do que de desencarnados, viu? Muito comum isso. A gente pensa que é só a percepção de pensamentos de desencarnados. Não é. Por causa da faixa de materialidade em que estamos. É mais fácil até captar o pensamento de um encarnado. Mas eu não percebo conscientemente. É aí que está. Porque eu vou acolhendo ideias, assimilando comportamentos, alterando, como o caso do amigo da história inicial, sem entender de onde é, acreditando que é da gente, sem estabelecer uma crítica ou uma autocrítica. Será que me é conveniente esse comportamento? Muitas vezes você não vai saber de onde vem. Mas, se esse comportamento não for adequado, a gente tem que brecar. Por quê? Senão eu vou estabelecer uma sintonia desagradável que acabará minando as minhas energias, inclusive levando a um dos processos obsessivos mais graves, que são as fascinações. Kardec estuda no livro dos médiuns 3 tipos de obsessão. A simples, que é uma importunação, a subjugação, em que a pessoa perde o autocontrole. Os dois tipos, não é, o graus de obsessão, seriam facilmente controláveis. A obsessão simples, você muda o pensamento, o seu foco de interesse, você sai da faixa. A subjugação, muitas vezes a pessoa vai buscar ajuda médica, psiquiátrica, psicológica, uma igreja, um passe, enfim, busca porque vê que realmente já está perdendo o controle. Mas a fascinação, ela é muito interessante, porque ela é extremamente perigosa. Eu disse, Kardec, no livro dos médiuns, ele analisa a questão do médium que não percebe o ridículo da mensagem. Recebe uma mensagem e não vê. Acredita que é de um espírito que não é. A mensagem não tem qualidade, ele acha que tem. Esse é um exemplo. Mas a fascinação, ela vai além. Na pessoa comum, é uma ilusão que a pessoa tem de estar agindo adequadamente e não está. Porque o espírito estabelece uma hipnose, tira do indivíduo a lógica. Ela passa a agir de forma absurda, achando que está fazendo correto. Por mais que as pessoas digam a ela que ela está errada, ela não aceita. E se afasta das pessoas que querem orientá-la. Então nós vamos ver pessoas aí com um lar estabilizado, não é? Um casamento de longa data, tudo indo harmoniosamente. De repente, o marido acorda pela manhã e fala assim: não, agora eu vou mudar minha vida. E acha uma alma gêmea. Principalmente se ela tiver uns 18 anos assim, então
É fácil achar alma gêmea. Falando do homem, que a mulher não tem isso, né? Então, o que acontece? Aí ele deixa uma série de compromissos para ir atrás de ilusões, de aventuras, assessorado ou atraindo entidades de baixo teor que querem estabelecer uma permuta de energias, uma troca de energias perigosíssima. Muitas vezes são pessoas que são levadas a fazer negócios. Todo mundo fala: você não abre essa empresa, você não faz esse negócio. A pessoa vai e faz, entra em falência, e leva a família inteira para uma situação muito difícil, porque não pensou, porque não refletiu. A culpa é do espírito? Não, é da pessoa que aceitou. Então, o processo de fascinação é gravíssimo. Quantas pessoas vão ao suicídio por causa disso? Cometem aborto em situações dessas, sem lhes tirar a responsabilidade. André Luiz chega ao ponto de dizer: os espíritos, quando vão fazer qualquer referência negativa, eles são muito cuidadosos, utilizam expressões assim muito dóceis, delicadas, eles amenizam muito a realidade para não chocar. Mas quando eles usam uma palavra que é um pouco mais pesada, você pode colocar que aquilo ali é muito mais. Então André Luiz diz que normalmente as nossas relações, as relações com o mundo espiritual de muitas pessoas, é uma relação promíscua. A relação das pessoas com os espíritos é promíscua. Olha, para o André Luiz colocar dessa forma, é porque é extremamente sério. Então, a gente precisa ampliar o conceito de mediunidade, mudar o entendimento e ver-se médium, independente de manifestação ostensiva. Porque eu tenho que considerar que estou sujeito a uma série de pensamentos e emoções que não são meus, não são minhas as emoções, e que eu preciso estabelecer um autocontrole, uma disciplina, porque senão a pessoa acaba se desequilibrando. Por quê? Por conta dos desejos, das sintonias irrefreadas. Então, se nós começarmos a ver a mediunidade como um sentido, Kardec diz que é uma faculdade, Emmanuel, no Seara dos Médiuns, fala que é um sentido ao lado dos demais sentidos que nós temos. André Luiz chega a identificar uma região neuroanatômica para a mediunidade, assim como nós temos departamentos do cérebro, regiões específicas do cérebro para audição, visão, tato, paladar. Nós temos uma, que é a epífise, e regiões adjacentes, capaz de captar as informações do mundo espiritual e somatizá-la para que a gente sinta fisicamente o que nós estamos captando do mundo espiritual. Então, essa análise de sentido precisa ser feita. Eu sou um ser espiritual, portanto sou médium, eu estou mergulhado no mundo espiritual. Agora, é interessante porque muitas vezes a gente não tem essa consciência clara, e a grande maioria das pessoas não tem essa consciência clara, até por uma questão de proteção. Porque você veja pessoas, médiuns como Chico, Divaldo e outros, que relatam que a percepção contínua dos espíritos causa até um certo desconforto. Chico teve época de dizer que não sabia identificar quem era encarnado e desencarnado, tinha que perguntar. Então, você imagine acreditando que está sozinho na sua casa e não está. A pessoa fica apavorada. Então a gente tem essa ideia um pouco velada da realidade espiritual, porque nós estamos ainda num processo de aprendizado, mas já temos condição de entender pela doutrina espírita, porque chegou o tempo dessa transição de compreensão da vida espiritual, de que estamos sim continuamente convivendo com os espíritos. Kardec já dizia:
os espíritos estão a uma distância, estão nos acotovelando, estão à distância de um cotovelo, né? A gente sente assim, vai estar caminhando no meio de muito, e é assim mesmo. Só que a gente não percebe. Mas embora não percebamos, precisamos cogitar a percepção. Então, considerando essa percepção, ela precisa se tornar elemento de meu progresso. Porque eu vim com mediunidade ostensiva, ou com a mediunidade latente, ou menos ostensiva, para o meu progresso. E nós vamos identificar a mediunidade de provação, a mediunidade de expiação e a mediunidade missionária. Prova é tudo aquilo que me auxilia a progredir. A gente estuda um ano, faz uma prova para progredir. Prova é sempre bom, porque a prova, ela estabelece a condição ou a demonstração de que eu posso avançar. Então, nós vamos ver que muitos médiuns, assim como nós todos, nascem num ambiente de certa dificuldade, exatamente para que ele possa utilizar bem a faculdade mediúnica como um elemento de progresso, de estímulo. Então a pessoa passa por uma série de lutas e dificuldades. Mas é interessante porque a prova, uma situação de provação, você pode superar a provação, atravessar aquele momento ou fracassar, dependendo do seu empenho. Uma pessoa que nasce num ambiente adverso, que não tem a oportunidade de estudar, mas se ele se esforçar a estudar, ele progride. A prova se estabelece pelo esforço. Você veja, Chico não teve a oportunidade de estudar, estudou até o 4º ano primário, mas foi um grande autodidata. O Chico, ele se transformou. Nós vamos falar de Chico daqui a pouco, porque o caso dele não é bem de provação, é mais de missão, um exemplo apropriado. Mas apenas para dizer que uma pessoa que tem uma dificuldade numa vida, numa determinada época de uma vida, se ele se esforça, ele progride. Aquilo foi uma provação para ele, é uma superação. Está vinculado a um planejamento espiritual. É a mediunidade trabalho ou a mediunidade tarefa para as pessoas. Ivone Pereira se posicionava nessa condição de médium de trabalho. A Ivone tinha uma mediunidade altamente complexa, raríssima. Ela não era uma psicógrafa, embora tenha escrito mediunicamente vários livros. Mas como é que era o fenômeno? Ela dormia ou se deitava, afastava-se do corpo, em desdobramento extremamente claro, visitava locais, voltava para o corpo e escrevia um livro. Aí auxiliado pelo seu mentor Charles, por Leon Denis e vários espíritos que a orientavam. Mas ela vivenciava aquele processo e era altamente inspirada. Escreveu um livro que Chico considerava como um monumento, um livro que surgiria de 100 em 100 anos, que é a Memória de um Suicida. Então ela diz na biografia dela, Devassando Invisível e Recordações da Mediunidade, que ela tinha muita vontade de trabalhar com os espíritos superiores. E Charles, que era um iniciado hindu, estabeleceu para ela as provas mais difíceis. Então a provação é algo que se estabelece para que a pessoa progrida. Ela tinha essa tarefa na mediunidade. Charles foi criando então condições de aprimoramento, de trabalho moral, emocional, para que ela sintonizasse com os espíritos que tinha vontade. É interessante ela dizer na biografia que ela tinha vontade de trabalhar com os bons espíritos, porque isso para ela foi uma motivação. A gente tem que querer trabalhar com os bons espíritos, sim.
E fazer o quê? Me superar. Buscar uma melhor sintonia. E Charles ajudava. Então, ela passou por dificuldade financeira imensa. Ela morou de favores muito tempo na vida. Teve a oportunidade de se casar. Trocava correspondência com um rapaz da Europa. Você imagina carta naquela época, né? Início do século passado, meados do século passado. Hoje é o WhatsApp. Mandava uma carta, a carta voltava. Teve um dia que o rapaz veio com a carta. Eles se encontraram. Estavam apaixonados. Charles, o mentor, falou: a escolha é sua. Se você for com ele, vai ficar com ele. Você vai parar o trabalho com os espíritos. Não é que casamento atrapalha a mediunidade, mas era a provação dela. Coitada, teve que mandar o rapaz de volta para a Europa. Não se casou. Olha que sofrimento. Mas foi uma prova que ela aceitou. Ela podia ter casado. Então aí não foi uma expiação, foi uma provação. Porque ela optou por trabalhar com os espíritos. E ela fala que a prova mais difícil, porque ela foi acusada de roubo, passou dificuldade financeira, até de alimentação, de moradia. Mas ela disse que a prova mais difícil que ela teve foi a do perdão. Não o perdão simples, esse corriqueiro de pequenas coisas, mas o grande testemunho de perdão. A maior dificuldade que ela teve. Ela, desde menina, manifestou a mediunidade. A mediunidade tem crescido muito nas crianças. E precisa ser observado. Porque as crianças dessa era da tecnologia são extremamente sensíveis. Então, conversar com um amiguinho imaginário, contar um sonho, os pais vão prestar atenção. Porque muitas vezes são manifestações mediúnicas do berço. Ivone tinha. Inclusive, ela correu o risco de ser enterrada viva, porque ela tinha catalepsia, a impressão de morte aparente. Então, a família tinha muito cuidado, ela tinha muito receio de situações vedadas à mediunidade, que era desdobrada. Ela foi suicida em vidas passadas. Daí o contato que ela tinha permanente de trabalho com suicidas, de um amor pelos suicidas, e escrever essa obra. Porque ela vivenciou. E ela encarnou, então, com esse desejo, com essa programação espiritual de trabalhar, e chegou aqui e se superou para dar continuidade ao trabalho com os espíritos. Ela podia ter tido uma mediunidade comum, mas pelo esforço dela transcendeu, ganhou a confiança dos espíritos superiores, porque o médium precisa ganhar a confiança dos espíritos superiores. Uma das principais condições é o médium aprender a ver e ficar calado. Isso para quem é médium ostensivo. Principalmente o vidente. O vidente gosta de contar tudo, principalmente coisas trágicas, que levam muitas vezes ao medo, ao assombro, ao susto. O médium precisa aprender a ver e calar, porque ele vai adquirir a confiança dos espíritos. Só falar quando for útil e necessário, e aquilo que for possível. Chico tinha muito isso, aquela sabedoria e a inspiração de Emmanuel. Diz que um dia, está na biografia dele, uma senhora muito bem imposta sentou perto dele e disse: olha, eu estou em um problema pulmonar que não cura. Já fui em todos os médicos. E percebeu que era uma senhora de alta sociedade, pelos trajes, pelo jeito de falar. Imediatamente ele viu um espírito montado no pescoço dela, batendo os pés no tórax como se tivesse montado num cavalo. Você imagina se o Chico ia falar para ela: olha, a senhora está com dor no pulmão, é porque tem um espírito batendo o pé no seu pulmão. Ele olhou, viu e falou: olha, minha irmã, vai para casa, lê o Evangelho. Toma um xarope, mas lê o Evangelho, você vai ficar boa. Na medida que você vai lendo o Evangelho, né? Vai mudando, entendendo, mudando completamente. Mediunidade não é coisa de terror, não é coisa de pânico. Então o médium precisa aprender a ter esse cuidado no trato com as pessoas, com a própria mediunidade, no respeito, a fim de sublimar. É a prova que todo mundo passa. Uma dificuldade no estudo, uma dificuldade financeira, uma limitação física.
São provas que a pessoa traz, fruto de um planejamento reencarnatório, para que no esforço de superação ela cresça, progrida. Mas também existe a mediunidade de expiação. A expiação é caracterizada por uma dificuldade que te é imposta no planejamento reencarnatório ou que você pede. A expiação, você paga dívida. A provação, você adquire a oportunidade de crescer. A maioria dos médiuns reencarna para pagar a dívida. André Luiz fala no livro Os Mensageiros. E se possível progredir um pouco, mas é pagar a dívida. Acho interessante, Walter, numa das suas palestras, falando que uma pessoa que tenha muita mediunidade é atestado de maus antecedentes. Ele fala isso de forma muito simpática, dizendo da própria experiência, que no início da mediunidade há uma labilidade de humor, né? Ele ia num velório, chorava mais do que a viúva. Ia no aniversário, ia mais do que o aniversariante. Essa instabilidade emocional é natural no início, depois a pessoa vai. Ela era comum em muitas pessoas, fruto de uma mediunidade imperceptível, não percebida ou imperceptível ostensivamente. Então, médiuns grandemente compromissados com a lei de Deus pelo mau uso do livre-arbítrio em existências anteriores. Então a pessoa já nasce com uma dificuldade muito grande, aí é diferente. Ela já tem uma série de limitações, inclusive físicas, que o impedem a fazer determinadas coisas. Possui desenvolvida sensibilidade psíquica difícil de ser administrada, porque lesou outras, não é? Houve uma lesão de forças psíquicas. Então são médiuns que desde o berço já percebe um processo obsessivo. A criança já manifesta um estado de falta de naturalidade, tem sonhos terríveis, tem pânico, muitas vezes passa desapercebido, chega na juventude suicida. É muito comum você ver a curva de alguns jovens que se matam desde cedo. Se você for fazer uma análise de vida, ele tem uma manifestação alterada desde o berço, e que os pais muitas vezes não perceberam. Então, tendências as mais difíceis. Agora você imagina bem, mediunidade é sensibilidade. Se você não for sensível, você não é médium, é óbvio. Quanto mais sensibilidade, maior a sensibilidade, maior a possibilidade de percepção. Porque mediunidade é percepção de pensamentos, emoções. Médium não capta uma palavra. Muita gente acha que no processo da manifestação mediúnica, o médium capta a palavra. Ele não capta, ele capta pensamento e emoção. A tradução em palavra é do médium. De acordo com a sua capacidade intelectual, será maior ou menor a interpretação do que ele sente. Então o médium, ele capta emoção e pensamento, e verbaliza ou exterioriza conforme a sua possibilidade. Então uma pessoa muito compromissada tem muita sensibilidade. Aí deseja tudo, quer tudo. Emmanuel disse que o médium deve deixar de tudo querer e tudo fazer. Esse é o grande dilema dos médiuns provacionais. São atormentados por espíritos vingadores e perturbadores. O médium deve controlar-se. É o que se chama disciplina. Lembra da história do Chico e Emmanuel, os primeiros contatos, né? Duas orientações. A primeira, que ele seguisse Kardec. E depois desdobra em 3 perguntas: a disciplina, disciplina, disciplina. Muitas pessoas ainda entendem que disciplina mediúnica é puramente algo exterior. Hábito de leitura, não faltar ao centro, incorporar de forma, não é, sem muito exagero, porque mediunidade é sensibilidade. Então é óbvio que você, quando capta uma emoção, você tem que exteriorizar. E às vezes a gente exige do médium além do lógico. A gente vira para o médium: ó, você não mexe,
Você não fala alto, você não agita, você não gesticula, você não boceja, agora você evapora. Como é que evapora? Porque você está exteriorizando uma emoção. Mas o médium não pode dar-se a tudo querer, a tudo fazer. E a disciplina, portanto, que Emmanuel estabelece, não era exterior a Chico. Era uma disciplina emocional. Era uma disciplina psíquica. Emmanuel diz também que nós precisamos aceitar as disciplinas. Nós não aceitamos as disciplinas emocionais. A gente quer tudo, deseja tudo. E quanto maior sensibilidade, mais quer. Desejo pela bebida, pelo tóxico excessivo, pelo tóxico, pela sexualidade desequilibrada, pela alimentação, enfim. A pessoa é hipersensível a tudo e deseja tudo. É esse descontrole que aproxima de perturbações. E é aí que entra a disciplina. A disciplina liberta. Parece um contrassenso. Como é que a disciplina liberta? Disciplina liberta. Porque a disciplina é uma obediência a leis. Quais leis? As leis básicas que estão colocadas na terceira parte de O Livro dos Espíritos. E que se desdobra no que Kardec chamou de o Código Divino. O Evangelho segundo o Espiritismo. Código, a expressão que ele usa na introdução do livro do Evangelho, na introdução do Evangelho, ele diz Código Divino, dizendo código no sentido estrito do termo. Porque código é reunião de leis, Código Civil, reunião de várias leis que se referem à vida civil da pessoa. Ali é o Código Divino, a reunião daquelas leis que ele foi pontuando uma a uma na terceira parte do Livro dos Médiuns. Ali está a norma, a ética, a sublimidade, o espiritual, aquilo que o nosso plano é capaz de entender em termos de transcendência, de progresso, está no Evangelho segundo o Espiritismo. Ora, trazendo isso para a vida comum, se eu cometo um crime, eu me submeto às penas da lei, eu vou preso. Ora, a minha liberdade, ou falsa liberdade, por desobedecer à lei, a minha indisciplina, a lei me conduziu à prisão. A minha obediência ou docilidade à lei me deu liberdade. É isso que Emmanuel está dizendo. Nós temos que aceitar a disciplina que liberta. Porque a disciplina é o atendimento, a disciplina moral, espiritual, é a obediência ou esforço de materializar em si o que está colocado no Evangelho segundo o Espiritismo. Na medida em que a gente se esforça e que a gente vai adaptando os hábitos elevados colocados no Evangelho segundo o Espiritismo, a gente está se libertando de processos obsessivos, de vidas anteriores muito complexos. Porque a disciplina liberta. Mas a gente tem que aceitar a disciplina. Tem gente que não lê o Evangelho. Eu não gosto de ler o Evangelho, porque o Evangelho me constrange. Tem gente que não lê mesmo, não, porque acha que o Evangelho é muito pesado. Consciência de culpa, né? A pessoa não aceita, não quer aquele tipo de vivência. Então prefere negar. Falando de expiação e evolução, a expiação alinha os quadros de enfermidade e infortúnio que começam do berço. Daí a gente tem que perceber a mediunidade desde cedo na criança e estudar isso, viu? Nós precisamos nos ater a perceber a sensibilidade infantil, o que elas gostam, as suas tendências, e as crianças que já são dotadas de mediunidade já têm maturidade para entender algo muito importante. Dizer a ela, na sua condição, não atende tudo que vem à mente, começa a perceber pensamentos. É justo compreender que há reencarnações equivalentes a estágios de reajuste e resgate.
iniciativa e continuidade, lição e sacrifício, com lutas correspondentes. E existe a mediunidade e missão. Os médiuns missionários têm uma sensibilidade psíquica acentuada, mas um tipo de mediunidade que se sobressai à relacionada à missão propriamente dita, compromisso com o bem revelado pela índole e tendências, superior capacidade de sacrifício, dedicação e renúncia. A mediunidade ela já é educada, porque o espírito já vem preparado para a missão. Mas Emmanuel fala uma coisa muito interessante no livro Consolador. Ele diz assim: a mediunidade, nós precisamos transformar a mediunidade em mediunidade missionária. Tem gente que acha que a missão é assim: eu estou na minha casa, de repente vai manifestar um espírito e fala: agora você é missionário, vem cá. Não é assim. Observa a vida de Chico. Não foi assim. Emmanuel chegou para ele, apareceu para ele, quando ele estava no momento de oração, 17 anos de idade, mas o Chico já tinha toda uma curva de vida, de demonstração, de renúncia, de sacrifício, de doação integral, de grande humildade. Chico passa para a história como uma pessoa da qual mesmo as pessoas que não são espíritas são incapazes de dizer algo sobre ele. Incapazes. A mediunidade estonteante, não precisamos nem dizer, os espíritas sabem disso. Mas os não espíritas respeitam muito Chico. Chico estabeleceu para si 3 comportamentos que são respeitados e admirados em qualquer lugar do mundo: a humildade, a pobreza e a castidade. São valores que em nenhuma religião ou comportamento social é censurado. Isso foi sacrifício que ele fez a benefício da obra. Por isso a obra de Chico é irretocável. Na verdade, o tempo vem demonstrando um nível de informações que nós desconhecemos. Pesquisas estão sendo feitas e redobradas nas cartas psicografadas por Chico, e se percebendo fatores cientificamente nas universidades que a gente, por uma leitura, não percebe. Teses, dissertações sobre a obra de Chico que tem revelado questões que nós, comumente no Centro Espírita, os nossos estudos, passamos desapercebidos, provando que a obra está muito à frente do nosso entendimento. Mas a missão, irmão, chegou para ele, encontrou o Chico em casa, falou assim: olha Chico, agora você vai trabalhar na mediunidade, você é um espírito missionário. Não foi assim. Chico demonstrou condições. E veja, ele conta, depois que ele completou 30 livros, que era o compromisso, o que os espíritos fizeram? Convidaram ele a receber mais, porque ele demonstrou condições. Porque tem médium missionário que vem, reencarna e altera a missão, se perde no mundo. A história está cheia de informações. Que o próprio Chico revela, dos grandes missionários da humanidade, foi Napoleão Bonaparte, que teria uma grande missão na França e na Europa, e acabou degenerando. Ele se perdeu no processo. Então o missionário não chega aqui e está pronto. Ele precisa ainda de um grande esforço. Até que Chico disse: agora eles me desapropriaram do corpo, agora é só o trabalho deles, dos espíritos. Por quê? Porque ele demonstrou uma condição de extrema elevação. E a gente pensa em missionário apenas na área da mediunidade ostensiva e de grande público. Nós estamos citando Chico, um trabalho que afetou a humanidade inteira. Mas existem médiuns missionários que têm a missão de recompor e de equilibrar uma família. Você veja o livro Renúncia. Alcione não precisava mais reencarnar. E ela
tinha uma missão junto de um pequeno grupo. Não é Emmanuel, no livro Renúncia, Alcino teria passado desapercebida pela história da humanidade. Um espírito de altíssima hierarquia, que nem na Terra não precisava reencarnar mais. Então existem médios com mediunidade missionária na família. Existem também os médios missionários, religião citamos o Chico, da ciência e na arte. Aliás, no livro No Mundo Maior, André Luiz faz uma análise interessante. Ele fala dos missionários que reencarnam nas artes e na ciência. Ele fala que a esmagadora maioria, ou a grande parte dos médios missionários, aqueles que estabeleceram um projeto, um programa para a evolução da ciência na Terra, porque vem com uma alta dose de inspiração, percebem detalhes que os comuns não perceberam, já vieram com a mente adaptada para um progresso em determinado ramo da ciência. A grande maioria volta com êxito para o mundo espiritual. Infelizmente, ele diz, a maioria dos médiuns com missão na religião, esmagadora maioria, voltam falidos para o mundo espiritual, porque não conseguiram desempenhar aquele projeto reencarnatório, aquilo que assumiram antes da encarnação. E aí voltam decepcionados consigo mesmos, pela falta de esforço, pela falta de estudo, pela falta de renúncia, de dedicação. Fatores comuns, mas que as tendências, os desejos, a vontade de ser, de querer, a indisciplina, a facilidade de se ter coisas hoje, estabelece uma perturbação, e o indivíduo vai aos poucos se esquecendo. Então, nós precisamos transformar a nossa mediunidade, a nossa vida, numa vida missionária, pelo nosso esforço. Qualquer um pode se tornar missionário, desde que queira. Eu achei muito interessante o Papa Bento XVI, aqui no Brasil, ele falando aos jovens, ele disse assim: nós estamos precisando de santos. Achei interessante, lembrei de Emmanuel, quando ele diz que nós temos que transformarmos-nos em missionários. Por quê? Pela dedicação, pelo esforço, pelo amor ao próximo, pela renúncia. Porque ninguém quer abrir mão de nada. A gente quer tudo, deseja tudo. É o tudo querer e o tudo fazer. Que ninguém vai nos dizer, você não pode. É a gente que estabelece, mas sem conflitos interiores, espontaneamente, pelo desejo de servir, de trabalhar, de progredir. Aí sim, nós vamos transformar a nossa mediunidade numa mediunidade positiva. No Cela dos Médiuns nós vemos o bom médium. Nenhum médium é maior que outro. Este tem a palavra que educa, isso é Emmanuel falando. Aquele a mão que alivia, aquele outro a pena que consola. Nenhum médium está livre de erro. Aquele traz a oração que eleva, aquele transporta a mensagem que reanima, e aquele outro a força para restaurar. Todos guardam consigo a possibilidade de auxiliar. A nossa faixa evolutiva, a gente erra hoje, acerta amanhã, é o esforço, é a dedicação do próprio aprimoramento para o progresso espiritual. Muito obrigado.